Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro da disciplina, né, de Gestão e Tendências em Academias, tá? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro dia de aula na disciplina. Eu me chamo Teyson Viana e sou professor aqui na Unip já há 2 anos, né? E estou há 25 anos na profissão. No dia 5 de agosto, tive o grato prazer de fazer os meus 25 anos, né, na docência. E hoje, né, estamos reunidos em um formato diferente, né? Sem ser no nosso encontro presencial, né? Hoje nós estamos em um formato digital, né, nessa transmissão via Microsoft Teams, né? É uma ferramenta que está sendo utilizada não só pela nossa instituição, mas por muitas instituições no país, né? E que nesse momento ele é muito importante para nós, né? Esse momento dessa interação que a gente está tendo via internet, né? Via digital. Principalmente porque nós vivemos hoje um momento muito atípico da nossa vida, um momento dessa pandemia, né, do Covid-19. E para mim é uma sensação, uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez, mesmo que da nossa forma virtual, né? Esperamos muito, né? Esperamos ansiosamente por esse momento, e principalmente porque nós estamos iniciando o nosso semestre letivo de 2020.2, tá? Nós temos muitas coisas para a gente conversar a respeito da nossa disciplina, uma disciplina que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela, é uma disciplina que eu também ministro nas minhas turmas de pós-graduação, né, que é a turma de uma disciplina de marketing esportivo, tá? E para mim é um prazer muito grande falar desse tema, que é um tema tão bom, um tema tão agregador, né? De empreendedorismo, de gestão, de administração, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas coisas, tá? E temos também que conversar também e aprendermos uns com os outros, inclusive nessa nova dinâmica, né, desse processo de ensino e aprendizagem, que para mim é de extrema importância essa aprendizagem mútua, né, numa didática mais moderna. Gostaria também de parabenizar a todos vocês, né, indistintivamente, que nesse momento decidiram, né, dar continuidade aos seus estudos nesse formato EAD. Sabemos que as dificuldades nesse momento elas são muito grandes, né? A gente sabe que tem muita gente hoje que realmente está fazendo um esforço sobre-humano, inclusive, para poder honrar com seus compromissos financeiros, né? Mas a gente precisa dar continuidade à nossa vida e aos nossos sonhos, né? Deixa eu só ajeitar um pouco mais a tela. Pronto, tá melhor. Tá? Então, a gente precisa dar prosseguimento às nossas vidas, nossos planos, os nossos sonhos, né? Então, a gente vamos juntos, né, tentar nessa noite, né, fazer um momento muito produtivo, né, de conversas, de alinhamentos, para que todos nós possamos ser porta-vozes, né, de que vale a pena estar hoje aqui na instituição e aqui dando continuidade no curso, né, e que valeu realmente a pena esse momento, né, esse momento tão especial, né, de investidura nos nossos sonhos, na nossa formatura e no nosso curso, né, de bacharelado em educação física, tá? De vez por outra eu vou ficar olhando aqui para o lado um pouco por conta do outro monitor que eu estou acompanhando os meus slides, tá? Então, para eu me apresentar novamente, para quem não me conhece, tá? O meu nome é Teyson Viana, certo?
Como eu já falei antes, a nossa disciplina é essa de gestão e tendências em academias, né? Os nossos encontros serão sempre às terças-feiras, né? No horário de 19h10 até às 20 horas, tá? Eu vou entrar um pouquinho antes, uns 10 minutos antes, para fazer um acolhimento e para a gente dar conversar dar alguns avisos, algumas coisas, mas nossa aula propriamente dita realmente começa às 19 horas e vamos até às 20 horas, tá? Nós iremos ter processos avaliativos, né? E a gente vai tentar fazer da mesma forma que a gente fez no semestre passado, né? Quem foi meu aluno aí no semestre passado, por uma ferramenta do Google Forms, né? Ou então até esse processo todo da pandemia passar e a gente já tiver encontros presenciais, a gente vai voltar ao modo tradicional com avaliação presencial, tá? Formato de papel, etc. Nós temos uma ferramenta, né? Aqui exclusivamente para a gente, como professor, nós temos uma ferramenta de frequência. Então, toda vida que a gente terminar o nosso encontro, a gente vai pegar baixar, né, fazer o download dessa ferramenta, né, e daí a gente vê a hora que todo mundo entrou e a hora que todo mundo saiu, e quem entrou e quem saiu, enfim, a gente tem essa propriedade, né, para poder a gente desenvolver essa organização em relação à frequência de vocês, tá? Vou passar alguns trabalhos, inclusive hoje eu já vou passar, não é um trabalho em si, são duas questões para discussão, tá? Não é nenhuma coisa engessada, que você vai ser, são opiniões próprias de vocês, e que a gente vai fazendo isso para contextuar e consolidar mais o nosso aprendizado, tá? O meu e-mail, tá? Eu vou colocar já os meus slides, né? Meus slides já estão num grupo que a gente tem no WhatsApp, tá? Esse grupo, eu quero frisar com vocês que ele não é institucional, tá? Ele é um grupo que foi criado por mim e pela líder da turma de vocês, a Fernanda, para facilitar a comunicação, né? Para agilizar, para a comunicação ser mais instantânea nesse meio virtual. E daí facilitar o processo, até porque vocês só iriam saber de algum recado por aqui se vocês fossem entrar na ferramenta. Então, a gente criou esse modelo, e lá também eu vou postar as aulas, né, os slides das aulas, mas eu quero deixar claro que a nossa ferramenta oficial é o Microsoft Teams e o Ava de vocês, tá? Os meus contatos, daqui a pouco eu vou deixar aqui os meus contatos, né, de WhatsApp e de número também constam nos slides, certo? E assim, para a gente dar continuidade no nosso processo de aula, tá bom? Nós vamos, durante o nosso curso, nós vamos trabalhar com algumas ferramentas, tá? Então, dentro dessas ferramentas aqui, alguns livros que eu tenho para mostrar para vocês, nós temos esse livro, que é o livro de marketing esportivo, tá? Então, esse é um livro muito bom, muito prazeroso de ler, né? Eu, particularmente, quando eu fui fazer a leitura dele, eu li em 2 dias, eu consumi esse livro todo. Enfim, é um livro que realmente dá um norteamento, né, das nossas novas ferramentas de marketing esportivo, tá? Temos também um livro de gestão esportiva, tá? Gestão do esporte no Brasil. É um livro que fala sobre políticas de gestão, políticas administrativas no novo contexto, né, do cenário, até porque depois da Copa das Confederações, Olimpíada e Copa do Mundo, né, assim, nessa ordem,
nós tivemos uma modificação muito grande no cenário do marketing esportivo no país, tá? Vou utilizar também durante as nossas propostas, né, as propostas de aula, esse livro, que é a influência do consumidor, né, nas decisões de marketing, né? Até porque nós temos mudanças no mercado de acordo com a demanda, né? Busca, procura e demanda e de algumas pessoas, que os consumidores é que mudam o mercado. Então, a gente precisa estar interagindo com eles nesse sentido, tá? Temos também esse livro aqui, que é do Adriano Rossetto, meu caro, grande amigo Adriano Rossetto, que é o Esporte, né? Reflexões sobre educação, política e mercado, né? Onde tive o grande prazer de estar com ele numa formação pedagógica, né? Pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Adriano, ele trabalha junto com o Instituto da Ana Moser, né? Tive grato prazer também de desse livro estar, né, autografado e com uma dedicatória para mim, né, um bom relacionamento que nós tivemos durante 8 meses de formação pela prefeitura, tá? Vamos trabalhar também na formação, na criação de projetos, principalmente projetos na gestão dos projetos, tá? Esse livro também é um livro didático, muito técnico e instrumental também, tá? Além da nossa apostila, né? Nós temos uma apostila dividida em 3 unidades, né? Que é a apostila institucional, tá? E vamos também abordar muitas questões de um grande clássico da administração, né? Da área da administração, que é um autor chamado Hidalberto Chiavenato, né? Com a Teoria Geral da Administração. Esse livro é um clássico no meio da administração, e daí a gente vai tomá-los como referência, tá? Nós vamos iniciar nossa aula propriamente dita agora, depois dessas apresentações. Eu vou fazer aqui o download da nossa aula, tá? Dos nossos slides, para que a gente possa fazer o compartilhamento desse material. Lembrando que esse material já está com vocês no Ava de vocês, está lá no Moodle, enfim, está no material, e também já foi disponibilizado no grupo do WhatsApp, tá? Então, vocês têm essa facilidade. Espera só um pouquinho enquanto o computador carrega a ferramenta para a gente dar início, propriamente dita, a nossa disciplina, tá bom? Nossas aulas. Tá vindo. Queria só dizer para vocês que, como a gente está num sistema de home office, vez por outra a gente vai ter aqui um cachorro latindo, a minha filha gritando aqui pela mãe dela, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente vai... pode ser que nós tenhamos esses probleminhas, mas a gente vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá baixando aqui já. Só um minutinho enquanto carrega aqui o documento.
Demora um pouquinho, gente, para carregar, por conta da demanda, né, da rede é muito grande, tá? Mas vai dar tudo certo. Já está carregando. E tem algumas imagens também, tem alguns textos, e daí a gente tem essa lentidão, até pela. E lembrando a vocês que essa aula ela vai ser gravada, tá? Vai estar disponível no abo de vocês, né, da plataforma do streaming, e também vou enviar também essa aula, também o link, né, da aula para o e-mail, para o grupo, né, do WhatsApp. Deu um probleminha aqui, mas vou tentar fazer novamente. Tentar aqui fazer novamente aqui por outro canal. Só um minutinho, por favor. Vai carregando aqui, mas acho que deve ter dado algum problema, a gente já vai retornar. Lembrando que esse arquivo de vocês, ele está lá no material de aula, tá? E daí vocês podem ter acesso deles a qualquer momento, tá? Se vocês queiram utilizá-lo. Opa, agora vai dar certo. Vou desligar aqui minha câmera um pouquinho. E aí estamos aguardando enquanto o documento carrega. Quero pedir perdão aqui a vocês, certo? Pedir desculpas. A gente está nesse primeiros dias, a gente está ainda no processo de adaptação aqui à ferramenta, né, ao sistema, mas com o passar do tempo a gente vai ter como dar mais celeridade, bom? Bom, então vamos lá, todo mundo já está tendo acesso aqui na tela aos slides, né, da disciplina Gestão e Tendências em Educação Física. Como eu falei para vocês, eu sou o professor Teyson Viana. Nós já falamos sobre as considerações, né? Nos slides aí está o meu e-mail para envio de trabalhos e atividades, tá? Meus contatos, né, do fone WhatsApp, 988-12-9094, e o meu contato telefônico, né, que é o 996880031, que é onde vocês podem me encontrar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Esses são os livros que eu apresentei para vocês, né, o referencial teórico que nós vamos usar, e daqui nós vamos dar início à nossa disciplina propriamente dita. Bom, então, assim, de acordo com dados da ACAD, que é a Associação Brasileira de Academias, e do IHRSA, International Health Practice and Sports Club Association, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que investem em academia.
e é o maior do setor na América Latina. Né? Do Brasil, ele está entre os 18 países com maior número de academias por habitante. A gente não está falando sobre números de frequentadores de academia. A gente está falando em relação ao total, né, de habitantes do país. Tá? Então, a ACAD, né, Associação Brasileira das Academias, em 2017, né, fez um estudo em que eram contabilizadas no Brasil cerca de 33.157 academias, né, e cerca de 8 milhões, né, de alunos nessa demanda, no meio dessas 33.157 academias no país. Esse volume apresentou, né, e movimentou aproximadamente cerca de 2 bilhões e meio de dólares, de acordo com o levantamento que foi feito por essa instituição. Tá? Então, a gente pode perceber que durante esse período, e no nosso meio contemporâneo, né, rara exceção agora nesse processo da pandemia, que o crescimento do mercado de academias ele é um dado muito importante para a nossa área, né? Principalmente porque quanto mais academias existirem na nossa localidade, né, na nossa região, logicamente maior o número de vagas e ofertas de trabalho, né? Então a gente tem que entender essa dinâmica de mercado. Então, quanto mais academias tiverem, quanto mais for investido em academias, né, de ginástica, academias de musculação, de forma geral, maior o número da oferta de empregos e, logicamente, maior valorização que nós teremos. Tá? Uma vez, como a gente está falando, que isso reflete diretamente no aumento de vagas, né, de emprego para profissionais da área da educação física. Tá bom? Então, esse dado ele é bastante importante, porque daí para frente a tendência só é o crescimento, né, do número de academias e, logicamente, crescimento também do mercado de trabalho. Então, segundo os dados dessa associação, né, a Associação Brasileira das Academias, o número de habitantes no Brasil aumentou, né, o número de frequentantes, né, o número de academias no Brasil aumentou de 34.509 unidades em comparação com os 23.000 academias que tinha no ano de 2013. Então, de acordo com esse nosso quadro, né, o quadro a gente pode fazer uma análise dele, no ano de 2013, nós tínhamos 23.000 academias no Brasil, né, registradas. Acredito eu que eles devam ter usado os registros do Conselho Federal de Educação Física. Tá? E em 2017, esse número ele aumentou em 11.000 unidades. Ou seja, houve um aumento de 23.000 para 34.000 academias, né? Aproximadamente 34.500, para ser mais exato, academias registradas no país. Né? Aumentou de 7,2 milhões de alunos, né, para 9,6 milhões. Houve um aumento, logicamente, se aumentou o número de academias, né, logicamente aumentou também o número, né, de frequentantes. Né? Mas, em contrapartida, o faturamento dessas academias, que deveria ter acompanhado o número, né, de 23.000 para 34, de 7,2 para 9,6. Mas o faturamento dessas academias diminuiu, né, de 2,4 bilhões para 2,1 bilhões, ou seja, 300 milhões de dólares foram a menos nesse período, ou seja, houve um decréscimo nessa arrecadação. Tá? Então, assim, vou colocar aqui a primeira pergunta de reflexão para que vocês pensem e interajam comigo, tá? No meio virtual. É assim, por que o faturamento dessas academias caiu, mesmo
com o número de academias e de praticantes tendo sido aumentado. Então, assim, por que vocês acham que aconteceu isso? Né? É importante a gente lembrar também e fazer uma análise no contexto social, no contexto político, né? No contexto geral. Entre 2013 e 2017, nós tivemos, né, um processo político muito complicado, né, da eleição da ex-presidente Dilma, né, nós tivemos o impeachment dela, nós tivemos um período, infelizmente, de muitos desempregos, tá? E isso caiu um pouco realmente o poder aquisitivo, o poder de compra de uma parcela da sociedade, certo? E isso pode ter refletido diretamente nesse mercado, né, no faturamento das academias, tá? Passando um pouco mais para frente e fazendo uma comparação, em 2013, o faturamento desse setor, que a gente já viu no quadro anterior, gerava cerca de 2,4 bilhões. E em 2017, o valor caiu para 2,1 bilhões, perdendo espaço também para mercados da Itália e da Espanha. A gente sabe que na Itália e a Espanha eles cabem sei lá quantas Itálias dentro do país, quantas Espanha dentro do Brasil. Mas o Brasil, antes, né, nesse período, ele era o 10º lugar em relação ao faturamento, né, e caiu 2 posições, estando nesse período de 2017, quando o estudo foi feito, para o 12º lugar, certo? Então, assim, mesmo, por exemplo, os Estados Unidos, como a gente percebe aí nesse quadro, os Estados Unidos, ele tem um faturamento de 30 bilhões de dólares, né? E o segundo lugar, eu esqueço que é aproximadamente 5 vezes mais o da Alemanha, que é o segundo faturamento, né, de acordo com o estudo, que é de 5,6, aproximadamente 5 vezes mais, né, fazendo um arredondamento de 5,6 para 6, né, para 6 bilhões, a gente tem um faturamento de mais de 5 vezes em relação ao segundo lugar. E em relação a quase 15 vezes mais o faturamento do Brasil nesse período de 2017. Então, a gente toma por referência que, por exemplo, para o Brasil chegar no faturamento dos Estados Unidos, em um ano, os Estados Unidos faturou 30 bilhões, e em um ano o Brasil, nesse período de 3 anos, né? Perdão, nesse período de 3 anos, o Brasil estava, aliás, de um ano, né? Em um ano, os Estados Unidos arrecadaram 30 bilhões, enquanto que o Brasil arrecadou 2,1 bilhões. É como se o Brasil tivesse 15 meses, 15 anos para chegar ao faturamento de um ano dos Estados Unidos. Então, a gente precisa também entender sobre esse dado, porque, logicamente, quando a gente começa a falar de mercado, a gente começa a falar de dinheiro, né? A gente vê aí, por exemplo, que o número de clientes em relação ao Brasil, ele aumentou. É tanto que o Brasil, ele ocupa o 4º lugar em número de clientes, ou seja, em número de frequentantes nas academias. Nos Estados Unidos, nós temos 60,8 milhões de frequentantes, né, registrados, 6 vezes mais o da Inglaterra, que é o segundo lugar, tá? E aproximadamente aí 5 vezes, 6, 8, aliás, 6 vezes, né, pouco mais do que 6 vezes o número de frequentantes dos Estados Unidos, né, fazendo a comparação do Brasil com os Estados Unidos. Tá? Então, o Brasil, hoje, ele tem, de acordo com esse estudo, ele teve 9,6 milhões de frequentantes nas academias nesse período. Esse dado ele foi tirado pela ACAD, a Associação Brasileira das Academias, em estudo feito por ela. Tá? Nós temos um dado um pouco mais recente, né?
que é um dado do CONFEF, né, do nosso Conselho Federal de Educação Física, que mostram hoje que o Brasil ele conta com 42.360 academias registradas no Conselho, tá? Então, e são só as academias que são registradas no Conselho Federal de Educação Física, num total de aproximadamente 42.360 academias. Esse dado é um dado de 2018, certo? Aonde a gente vai distribuir esse dado por região, tá? E o que eu quero fazer com que vocês entendam? Aquele dado inicial de número de habitantes por academia no Brasil. Então, a gente vê na região norte, né? Em primeiro lugar está o Pará, tá? O Pará ele tem 8.513.497 habitantes, num total de 444 academias. Ou seja, nós temos 17.174 pessoas que deveriam estar em pelo menos uma academia no Pará, certo? Mas a gente sabe que, infelizmente, o máximo que uma academia registrada com ativos, né, deve ter, uma academia aí top, deve ser em torno de 400 a 600 alunos tendo matrículas ativas, né, e frequentando a academia. E o restante estão aonde? Será que estão em academias de bairro que não são registradas? Será que estão nas praças públicas? Será que estão fazendo suas atividades em casa, nas suas esteiras, bicicletas ergométricas, ou com personal, ou estão fazendo outro tipo de atividade que não seja as atividades registradas nas academias? Então, a gente precisa fazer esse reflexo. Ou simplesmente não estão fazendo nenhuma atividade física, tá? É importante que a gente tente ressaltar esse dado, certo? A gente tem aqui para a nossa região Nordeste, né? Vou falar especificamente aqui do nosso estado do Ceará, em 2018, de acordo com o dado do CONFEF, né? A população do estado do Ceará girava em torno de 9.075.649 pessoas, num total de 1.355 academias. O Brasil ele perde, o Ceará ele perde realmente em número de habitantes por academia, ele perde para o Maranhão, para Alagoas, para Bahia e para Pernambuco, apesar de ser o estado que só perde para Bahia, nesse caso, com o maior número de academias do Nordeste, né? Bahia tem registradas 1.959 academias e o Ceará tem 1.355 academias. E, no entanto, nós temos aproximadamente 6.800 habitantes, né, por academia. Ou seja, fazendo esse estudo, uma análise mais seca, nós teríamos que ter 6.800 pessoas dentro de cada academia registrada no estado do Ceará, tá? E aí eu novamente pergunto, onde está esse povo, gente? Certo? Que a gente também tem esses mesmos dados de academia e habitantes por academia na região centro-oeste, na região sudeste, né, anteriormente, e também na região sul do estado, tá? E daí a gente busca uma reflexão, certo? Por que muitas pessoas não estão nas academias? O que será que elas estão fazendo ou realmente não estão fazendo? Esse dado que eu estou trazendo para vocês agora é um dado bem recente, tá? É um dado de acordo com o IBGE, certo? E junto com o Sindifit, que é o sindicato das academias de fitness do estado do Ceará, existem hoje, né? Existem no Brasil, no estado do Ceará atualmente, cerca de 1.780 academias registradas, sendo que 800 dessas academias só na nossa capital, tá? Então, de acordo com o IBGE, no censo de 2019,
nós, em 2019, foram contabilizados, né, uma estimativa contabilizada de 9.132 pessoas, 9.132.078 pessoas que residem no estado do Ceará. Tá? E em Fortaleza nós temos 2.669.342 pessoas. Então, nessa perspectiva, né, nós temos, em relação ao estado do Ceará, os 9.132.078 pessoas, para 1.780 academias no estado, nós temos uma estimativa de aproximadamente 5.130 pessoas para cada academia no estado do Ceará. Então, será que cada academia tem 5.130 pessoas no estado? Em Fortaleza, nós temos 3.337 pessoas para cada academia. Então, assim, realmente nós temos 3.000 pessoas dentro das academias em Fortaleza? Lógico que não. Sabe que a gente não tem nem suporte para isso, infelizmente. Tá? Mas por que essas pessoas elas não estão nas academias? Então, torna-se aquela questão anterior. O que será que elas estão fazendo? Elas estão fazendo alguma atividade? Primeiro, estão fazendo alguma atividade física? Tá? Então, assim, cabem essas duas reflexões, tá? E para gerenciar esse acesso à fidelidade, né? Ou à longevidade dentro das academias, tá? Dentro das academias no estado, e até mesmo dentro da sua academia, nós temos o que eu chamo, né? Eu estou assistindo agora essa série, La Casa de Papel. Então, eu assisti isso, eu peguei essas 5 lições de La Casa de Papel que a gente pode aplicar na gestão do fitness, tá? Para quem já assistiu, vai começar a perceber algumas características. Primeiro, escolha sua equipe a dedo, ou seja, quando você estiver fazendo o seu recrutamento de pessoal para a sua instituição, saiba quem são essas pessoas, tá? Saiba que tipo de pessoas são essas que você está recrutando para trabalhar no seu negócio ou no negócio que você administra, tá? Lembrando que amizade não paga conta, certo? Às vezes você pode ser muito amigo de uma pessoa e essa pessoa, infelizmente, não tem uma qualificação profissional, até mesmo uma qualificação naquela área de atuação para fidelizar ou para garantir o aumento do número de clientes no seu empreendimento. Então, é preciso que você realmente saiba escolher a dedo os seus colaboradores, certo? Segundo, apoie o seu negócio em 2 pilares. Primeiro, planejamento e segundo, treinamento. Tá? Planejamento para uma ampliação, planejamento para não só ampliação física, mas uma ampliação de estrutura, de recursos humanos, uma ampliação de recursos físicos e materiais, enfim. Ou mesmo uma mudança de atividade. Você sai, por exemplo, de uma atividade de musculação e entra apenas na atividade do fitness, né, de um modo geral, ou sai, exemplo, vende todas as máquinas da academia para investir somente em piscina, enfim, isso aí requer um certo planejamento, não é assim no instalar dos dedos que você vai fazer isso, tá? E o treinamento também. Não adianta nada você ter você e junto com seus colaboradores terem uma visão hoje, nesse determinado momento, sobre algum assunto dentro da área da sua academia, mas o mercado ele é muito dinâmico, porque a sociedade muda o mercado. Então, precisa acompanhar esse mercado e, assim, a gente precisa desse treinamento, tá?
treinamento de gestão, treinamento de administração, que é diferente, um treinamento de empreendedorismo, tá? Então, assim, nós temos instituições como o Sebrae que dão cursos, né, dentro dessa área da gestão e empreendedorismo. Eu, particularmente, fiz curso de empreendedorismo, gestão e empreendedorismo, também ofertado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Né? Então, um curso lá no Sebrae é fantástico, um bom espaço para treinamento. E lembrando que você, quando fizer esse treinamento, ou quando você investir nesse treinamento para o seu colaborador, você não está dando para ele de graça. Você está investindo no seu próprio material. É como, por exemplo, você morar em uma casa alugada. Muita gente diz, a gente só faz dar dinheiro. Gente, mas aquela casa é sua, porque você mora lá. Então, você tem que tratar daquela casa ali, mesmo que não seja sua no papel, mas você precisa causar como é que eu vou dizer, um ambiente agradável para que você receba, para que você more, para que você viva, para que você, sua esposa, seus filhos, ou você mesmo só, ou algum visitante, algum hóspede, tenha conforto na sua casa. Então, você precisa também fazer investimentos, tá? Terceira coisa, ter coragem para assumir riscos, certo? Porque, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Então, assim, a gente ter uma visão de mercado também, tá? Para que a gente tenha pautado essas possibilidades de riscos em relação a uma upgrade, né? Ou em relação a você ver um mercado não tão legal. Então, você precisa ter coragem para assumir esses riscos. Você precisa conhecer o seu público-alvo, certo? Então, assim, dentro do seu público-alvo, nós precisamos entender como é que funciona a cabeça das pessoas, do seu público-alvo, quem vai, como é que eu vou dizer, frequentar, né, o seu ambiente, certo? Até mesmo para que você adeque atividades para aquele público-alvo. Por exemplo, eu tenho uma academia que ela só trata, por exemplo, de pessoas de terceira idade, um público voltado a um público de terceira idade. Então, não adianta eu chegar e comprar um maquinário de musculação para treinamento como é que eu vou dizer, de halterofilistas, né? Aqueles treinamentos avançados de halterofilistas, etc. Não, faz um investimento para o teu público, né? Aquele teu público. Então, você precisa conhecer o público-alvo daquela região, daquela área, para que você possa fazer os seus investimentos. E a última coisa, que não é a quinta coisa, porque está relacionado lá, mas é também uma coisa muito importante, que é você nunca perder o controle, tá? Então, sempre tenha o controle das suas situações, sempre tenha o controle das suas narrativas, certo? Porque imagina uma situação que você está no meio do salão da sua academia e você houve um desencontro de informações com o funcionário teu ou com o professor da tua academia e você começa a bater boca com ele. Então, é uma situação que é muito complicada. Então, você sempre tem que estar com um sorriso no rosto, né, para que a gente possa ter essa calma e para que a gente não possa perder o controle das situações, tá? Até porque, assim, às vezes chegam alguns clientes na academia que viram alguma coisa na internet e daí querem que você utilize aquele mecanismo que o indivíduo viu na internet, ele quer que você utilize e ele está convicto de que aquilo vai dar certo para ele. E daí, na ânsia, a pessoa acaba aumentando um pouco o tom de voz. Então, você deve ter um controle da narrativa para que você nunca tenha nenhum tipo de problema, seja ele com o cliente ou seja ele com algum colaborador da própria academia, tá? Então, assim, evoluindo na nossa aula, nós temos
falando ainda de mercado, nós temos fazendo aqui uma breve análise histórica, né, desse mercado das academias. A gente tem que esse grande mercado ele começou a ter um aumento, né, mais ou menos na década de 1980, certo? Então, em 1980 nós tivemos uma onda de ginástica aeróbica. Muita gente aí não era nem nascido, mas às vezes os professores eles tinham que fazer aperfeiçoamentos, né, e entender e reproduzir, né, na verdade, não era nem aprender, era reproduzir uma aula de ginástica aeróbica que era comprada, né, era importada essa aula, vinha importada em umas fitas de videocassete. Então você assistia, decorava aquela coreografia e aplicava. É como fosse hoje, por exemplo, Zumba, né? Nada contra, não tenho nada contra a Zumba, mas tenho só algumas críticas, né? Porque, infelizmente, eu não sei se já mudou, né? Até porque o mercado exige realmente algumas mudanças, eu não sei se já mudaram essa mentalidade, mas a ginástica aeróbica, na época, você entrava, independente do seu condicionamento físico, independente da sua destreza e coordenação motora, independente de qualquer coisa, você tinha que acompanhar aquela coreografia. Não interessava se aquela turma já era uma turma de avançado, ou de iniciante, ou de, sei lá, intermediário. Mas se você se matriculasse naquele horário, fosse aquele horário do avançado, você tinha que acompanhar a turma, tá? E daí muita gente se lesionava, muita gente tinha problema porque era uma ginástica, por exemplo, poderia ser uma ginástica de alto impacto, e aí você já tinha uma proeminência, alguma predisposição à lesão, e aí acaba tendo alguns problemas, né? Então aconteceu esse boom das aulas de ginástica aeróbica, inclusive muita gente ganhava até em dólar na época para poder dar essas aulas, né? A gente também teve nos anos de 1990 as ondas de personal trainer, né? Falando novamente em relação à política, né? Em 1990 a gente começou, né, o processo de redemocratização do país, né? Na fase de 1985 aconteceu a redemocratização. Em 1990 a gente teve nosso primeiro presidente eleito depois de tanto tempo e, enfim, houve uma abertura também dos mercados, né? E aí começou as pessoas a terem um pouco mais de poder aquisitivo, né? Houve a implantação do Plano Real, houve uma certa estabilidade econômica, e isso ocasionou a necessidade das pessoas não irem mais às academias, né? E contratarem professores particulares para dar essas aulas. Eu mesmo tive o privilégio de trabalhar como personal trainer em 1996, 1997, e a primeira pessoa que eu peguei para dar aula era uma senhora que tinha 65 anos, uma senhora que já tinha tido 2 isquemias, tinha pressão alta, tinha artrite reumática nos joelhos, enfim, era uma senhora obesa, diabética, era praticamente uma bomba relógio nas nossas mãos. Então a gente, ainda engateando, tinha que pesquisar muito, né? Ler muitos livros, pesquisar muitos, até porque nesse período aí a internet também não era tão acessível quanto nós temos a internet hoje, né? E daí, até porque eu também não era formado ainda, era acadêmico, né? Daí a gente tinha uma certa dificuldade, né? Mas aí depois eu deixei para ficar dar aula só nas escolas, né? Nos anos 2000, esses personal trainer foram começando a acumulavam clientes, enfim, e não tinham mais tempo para personalizar aquela aula, né? E daí começaram a criar as assessorias esportivas, né? E houve um boom, um crescimento muito grande agora nessa década do ano 2000 até 2012, 2015, houve um aumento muito grande dessas assessorias esportivas,
para prestação de serviço, né? E hoje, né, nosso momento, um novo viés, né, do mercado de trabalho dos profissionais de educação física, que são os profissionais de educação física como gestores de empreendimento, tá? Então, hoje nós temos um curso de gestão desportiva, né, gestão de esportes, no Instituto Federal de Educação, né, do Ceará, o IFCE, e ele tem esse curso. Então, não são mais cursos de pós-graduação, são cursos de formação acadêmica, né? Enfim, e daí isso tudo para a busca do mercado e da atualização do mercado. Dentro das principais áreas de atuação do gestor, né, esportivo, ele pode trabalhar como gestão de carreiras, né, ser empresário de algum atleta, né, jogador de futebol, um ciclista, ou sei lá, alguém que seja na área, né, dentro da área do esporte. Você pode gerir também alguns clubes, né, gestão de clubes, ou até de microempresas, principalmente assim as academias também, gerir também academias, né? Até porque o dono da academia ele não é obrigado a ser um profissional de educação física, né? Ele pode ser uma pessoa que tem um dinheiro para investir e daí compra academia, mas como ele não pode responder isso tecnicamente, o que acontece? Ele contrata um profissional de academia para gerir a sua instituição, né? Para gerir seu patrimônio. Então, isso também é uma área de atuação para o gestor, tá? Como eu havia falado antes, né? Dentro da academia, o gestor ele pode acumular algumas funções, né? Ser proprietário da instituição, né? Ele pode ser um diretor da academia, ele pode ser um gerente ou ele pode ser um coordenador, tá? E uma dica que eu tenho para dar a vocês: nunca acumulem funções. Imagina só, por exemplo, você é o gestor, né, o gerente da academia, o gestor da academia, e você está no meio do salão. Nada contra, mas então tira um tempo para que você esteja dando aula, né? E dentro daquele momento ali, você não pode resolver nada. Imagina só uma situação: você é dono da academia e você está no meio de aplicando, né? Está acompanhando uma pessoa naquela sessão de treinamento. E de repente chega um grupo de 4 pessoas para conhecer a academia. E não tem ninguém que é presente. Aí você vai deixar aquele teu cliente no salão, no meio do salão, para atender as 4 pessoas. Não sei se a pessoa for iniciante, não saber nada, e outra, mesmo que não seja iniciante, mas essa pessoa precisa ser acompanhada. E fica difícil. Então, assim, você acaba desagradando um para agradar outros, e aqui não acaba agradando ninguém, né? Até porque não te garante que aquelas pessoas que estão ali fazendo a visita vão ser teus clientes. E mesmo que seja, já é um depoimento muito negativo. Você olha logo esse destino, o cara deixou ali para vir atender a gente, então com certeza se chegar outros clientes também, ele vai nos deixar para poder atender. Então, assim, até porque também, outra, a tua visão de, de gestor vai ser uma visão diferente de professor, de profissional. Até porque você pode ser que não tenha uma visão sobre uma máquina que precisa de uma lubrificação, vai ver que você não tenha, por exemplo, a percepção de uma esteira que precisa de uma lubrificação, ou de um peso livre que está solto ali, precisa ser reposto em um determinado local. Então, assim, você como gestor, você tem uma visão um pouco mais ampla, né, como professor, até porque o professor tem que estar atento àquele aluno, àquele cliente que está fazendo a atividade, né? Então, a gente precisa ter essas percepções também, ok? Então, nada de acumular função, tá? Então, assim, hoje a gente vai ficando por aqui, né, nesse bate-papo inicial, na introdução da nossa disciplina, né?
dentro desses 50 minutos que a gente nos tem como sessão de aula. E na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais tecnicamente no assunto da administração e da gestão, né, de academias. Então, a gente vai entender o que significa, né, administração, o que é administração e qual a sua importância, né? A gente vai ver algumas habilidades do administrador e as competências, do que ele é capaz de ser administrador e do que ele quais as possibilidades de atuação, enfim. A gente vai trabalhar em cima dessa questão da introdução à administração. Então, sejam muito bem-vindos novamente à instituição, sejam muito bem-vindos à disciplina, tá? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo e estamos juntos aí nesse processo. Forte abraço a todos e uma boa noite.